Olá pessoal, vamos à quinta aula do curso de Tecnologias Web. Bom, nessa aula eu vou falar o que é HTML, que é a linguagem de marcação de hipertexto. Aonde e para que ela é utilizada? Para que é utilizada essa linguagem? Vou falar um pouquinho da sintaxe e dos arquivos que são gerados em HTML. Vamos começar. Bom, como eu já disse, HTML é linguagem de marcação de hipertexto. O texto, na verdade, ele é marcado para ser exibido de forma diagramada, de forma formatada na internet. Então, nada mais é do que uma linguagem que a gente marca um texto para que ele seja exibido em forma de página de internet. Isso que é o HTML. E ele gera arquivos de extensão .html ou .htm, tanto faz, tá? Bom, como que é feita uma requisição de uma página de um cliente para um servidor? Aqui a gente tem o cliente, que é quem vai navegar na página utilizando um navegador. Ele vai fazer a navegação, então ele está lá com o browser dele, está lá com o Google Chrome, com o Internet Explorer, e ele vai acessar um servidor, e esse servidor contém os arquivos HTML. Então, a página de internet está lá no servidor, eu só tenho um navegador. Eu faço uma requisição desse arquivo, e o servidor me responde o arquivo. E a partir do momento que ele me responde o arquivo, esse arquivo é exibido no meu navegador. Então, primeiro eu faço uma requisição, eu digito lá o endereço da página, a página vai buscar lá no servidor o arquivo que eu quero, e me envia esse arquivo, e esse arquivo é exibido no meu navegador. Basicamente isso que é a navegação na internet. Bom, o HTML tem alguns recursos, na verdade tem vários, como imagens, tabelas, vídeos, muitos outros. Tudo isso que a gente vê nas páginas que a gente visita, são recursos que o HTML nos proporciona. Claro que existem outras formas de criar página, existem páginas dinâmicas, existem linguagens com mais recursos que o HTML, mas basicamente é o HTML que é usado para fazer páginas de internet. O HTML está na versão 5. Essa é a versão mais nova, ela nem está terminada ainda. Ela está em constante evolução. Mas ela já é muito utilizada. Só que ela tem um problema. Ela não é suportada por todos os navegadores ainda. Pelo menos não completamente. Ela tem alguns recursos novos que nem todos os navegadores estão entendendo, estão conseguindo ler até o momento. Então, a gente usa o HTML5, mas de forma moderada, para não prejudicar aqueles usuários que porventura usem um navegador que não tem aquele recurso. Ela foi criada pela W3C. A W3C, World Wide Web Consortium, que é um consórcio que ele determina as regras das páginas de internet. Ele que determina as regras, os padrões. Então ele criou a linguagem HTML5. Qual é a grande vantagem do HTML5 para o 4 e para os outros? Ele não necessita de plugins, ou seja, não necessita de softwares extras para que a gente utilize alguns recursos. Por exemplo, se a gente quiser ver um vídeo, colocar um vídeo na nossa página de HTML, a gente consegue fazer isso sem utilizar, por exemplo, um Flash, que é um plugin, que é um outro software que precisa ser instalado no cliente para que ele possa ver esse vídeo. O HTML5, o próprio navegador vai entender que aquilo é um vídeo e vai exibir para nós. XHTML, que é o HTML estendido, baseado em XML. Qual a diferença do XHTML para o HTML? Ele utiliza, para design e diagramação, o CSS. E deixa o HTML focar no conteúdo da página. Então ele faz a separação do que é conteúdo
E do que é formatação? O que é o CSS? CSS são folhas de estilo em cascata. A gente tem uma outra linguagem, um outro arquivo, muitas vezes, que a gente define lá tudo que vai ser referente à formatação da nossa página. E o HTML se preocupa com o conteúdo. Bom, o HTML utilizado para a construção de páginas web. Essa é a principal finalidade do HTML. E ele é de suma importância para desenvolvedores web, inclusive para quem faz sistemas mais elaborados ou sistemas mais complexos para a internet. Por quê? Porque as linguagens de programação que rodam na web, elas nada mais estão fazendo do que gerando aquele HTML para nós, só que de forma dinâmica. Então é importantíssimo que qualquer tipo de desenvolvedor, quem trabalha com TI, tem que entender de HTML. Então é muito importante mesmo essa linguagem. Bom, onde e para que ele é utilizado? A gente vai falar aqui que existe alguns editores visuais de HTML, inclusive alguns editores que a gente consegue mexer no HTML já na forma em que ele é exibido na página. Como, por exemplo, o FrontPage e o Dreamweaver. A gente consegue arrastar componentes na nossa página. A gente não precisa basicamente mexer com o HTML em si. A gente vai formatando a nossa página como se a gente estivesse formatando um texto no Word e por trás ele vai gerando para nós o código HTML. Mesmo usando esses editores visuais, é muito importante que a gente conheça a linguagem, até porque esses editores visuais não são tão fiéis e eles podem gerar código em excesso. E aí a nossa página acaba ficando mais lenta. Aqui, um editor de HTML, na verdade um editor de texto, um Notepad++, ele é um Notepad com alguns recursos extras, e a gente está desenvolvendo aqui uma página em HTML. Então ele tem alguns recursos, como correção ortográfica, dependendo da língua que a gente escolhe. Ele tem alguns recursos de desfazer, imprimir, tudo que tem um editor de texto básico. A gente poderia usar qualquer editor de texto. No Linux a gente poderia usar o VI, que é o editor de texto mais básico. No Windows, o próprio bloco de notas é suficiente para a gente criar a página de internet. Ó, o bloco de notas já é mais que o suficiente para que a gente possa criar nossas páginas. Intervenção direta no código. Foi o que eu disse. A gente, mesmo tendo aqueles recursos visuais que a gente pode estar usando para criar nossa página, a gente sempre vai ter que intervir de forma direta no código. Então é importante saber a sintaxe da linguagem, saber como que ela funciona, para que a gente possa intervir nessas páginas. Bom, falar um pouquinho da sintaxe do HTML. O HTML é feito de marcações que são feitas no arquivo. Essas marcações são chamadas tags. Então, para eu marcar meu arquivo, eu vou usar um conjunto de tags. A gente vai ver mais para frente algumas tags. As tags servem para formatar e diagramar a exibição pelo navegador, ou para simples inserção de conteúdo também. Os símbolos menor e maior, ou em inglês eles falam chevron, para essas duas setinhas, são utilizados para marcar que tudo que vem aqui dentro, como essa letra E, tudo que vem ali é a tag. Então, as tags, elas têm uma abertura de tag. Então eu tenho a abertura de tag entre essas setinhas e aqui o nome da tag e o fechamento da tag. O fechamento da tag, além das setinhas, eu coloco uma barra antes. Então eu abro a tag com esse aqui em cima e fecho a tag com o de baixo.
Tudo que tiver entre a abertura e o fechamento vai sofrer a alteração que eu determinei com a tag. E tem também as tags pontuais, que são aquelas tags, por exemplo, de inserção de uma imagem, que você não tem um escopo de início e fim. Você inseriu a imagem naquele ponto do site. E pronto. Então, a gente tem a abertura e o fechamento na mesma tag. E a barra é aqui no finzinho do nome da tag. Existem tags para muitas coisas no HTML. Bom, inserção de imagens, como eu disse, existe uma tag chamada IMG, que é a tag usada para inserir imagens em uma página. Formatação em tabelas. A gente tem algumas tags que servem para formatar a tabela. Tag table, que vai iniciar a tabela. TR, que é a linha da tabela. TD, que é a coluna da tabela. Então a gente consegue formatar tabelas de diversas formas em HTML. Tags para links, ligações ou âncoras, para outros arquivos do seu site. Se eu tenho um site, normalmente eu vou ter mais de uma página. E eu preciso de uma forma para navegar entre uma e outra. Então eu utilizo essas tags de link para que eu possa navegar entre um arquivo e outro, entre uma página e outra do meu site. E os links podem ser utilizados também para navegar para outras páginas web. Eu posso fazer links dentro do meu site para qualquer página na internet. Existem muitas outras tags, tá? A gente vai ver mais para frente o uso dessas tags. Algumas tags, elas possuem propriedades, que são configuradas na abertura da tag. Lembra que tinha a abertura e o fechamento da tag. Nas tags pontuais, as propriedades são configuradas na própria tag. Agora, quando a gente tem abertura e fechamento, as propriedades são sempre configuradas na abertura. Nem todas as tags possuem as propriedades. E elas podem ser obrigatórias ou opcionais. Então, se eu tenho uma tag de imagem, eu obrigatoriamente tenho que falar qual imagem eu quero inserir no meu site. E isso é uma propriedade. E essa propriedade é obrigatória. Senão não tem sentido eu colocar uma tag de imagem sem especificar qual imagem que eu quero que seja exibida. E as propriedades, elas alteram o efeito que a tag aplica ao texto. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Se eu tenho uma tag de link, eu preciso falar para onde que eu quero que esse link aponte. E é uma propriedade do link, a referência. Se eu não tiver essa propriedade de referência, esse link não vai servir de nada. Aqui um exemplo de uma tag HTML sendo aplicada. Essa aqui é uma tag de link, tá? Então eu tenho a abertura da tag. A abertura da tag, lembrem, vem o símbolo de menor, o nome da tag, que é A, de âncora, e o fechamento da tag. O fechamento da tag não, a segunda parte da abertura da tag, desculpa. E eu tenho uma propriedade nessa tag, que é a referência para onde esse link vai estar apontando. Então eu tenho essa propriedade href, e essa propriedade vai me indicar para qual página que ele vai se eu clicar nesse link. Eu tenho o valor da propriedade. Então eu tenho o nome da propriedade, que é href, e o valor, que é a página em si. Depois, lá no fim, eu tenho o fechamento da tag. O fechamento da tag vem com a barra antes, é uma tag de escopo, então ela tem um escopo de aplicação. E aqui no meio eu tenho a aplicação da tag. Então, nesse caso da tag de link, eu vou estar aplicando esse link a esse texto. Clique aqui. Então, na minha página, só vai ser exibido uma coisa. Clique aqui. E a exclamação. Só que, se eu clicar ali mesmo, ele vai me indicar, ele vai me levar para a página 2. Essa página aqui. Por quê? Porque eu defini isso no meu arquivo HTML.
Agora eu vou falar um pouquinho dos arquivos em si. Os arquivos têm um tipo, doctype. É a primeira coisa que vem no arquivo HTML. Primeira coisa lá em cima é o doctype. Em HTML5, a gente usa essa tag aqui para definir o tipo de arquivo. Existem, para outras versões de HTML, outros doctypes, inclusive umas tags enormes. Então não se assustem se vocês se depararem com uma tag enorme. Pode ser uma outra versão de HTML simplesmente. Bom, como eu disse, no início do documento. Então a primeira coisa que vai no nosso documento HTML é o tipo de documento. Aqui eu vou estar trabalhando com HTML5. Então eu coloco esse doctype no início do meu documento. Depois do doctype, eu tenho o head, que é o cabeçalho do documento. O cabeçalho ele vai ter informações como título do documento. Título do documento é aquela informação que vai na barrinha do navegador, lá em cima. Perto de onde tem o xizinho, o maximizar, lá vem o nome do site, ou na aba, né? Se a gente estiver trabalhando com abas, na própria aba tem o título do site. E esse título é definido no cabeçalho, no head. Aqui eu também consigo colocar os scripts utilizados. O que seriam os scripts? Seriam aquelas programações que rodam no navegador. Como, por exemplo, eu vou checar se um campo no formulário foi preenchido ou não. Eu tenho que fazer um script, programar um script que faz essa checagem. Esse script vai lá no cabeçalho. E aí eu posso utilizá-lo no decorrer da minha página. Links para folhas de estilos. Ou simplesmente definição de estilos. Eu consigo definir meus estilos. Lembra-se que a página é dividida em dois segmentos. O conteúdo, que é o conteúdo HTML, e os estilos, que é o CSS. E esse CSS é responsável por formatar todo o documento, formatar o texto, falar cor, negrito, tamanho de fonte, tudo isso. E eu defino esses estilos, eu defino essas formatações no cabeçalho do meu arquivo HTML. Tem duas formas de eu definir isso. Eu posso colocar esses estilos em um outro arquivo e fazer um link para esse arquivo aqui no cabeçalho, ou eu faço a definição dos estilos no próprio cabeçalho. Palavras-chave para indexação. É outra propriedade que vai no cabeçalho da página HTML. A gente sabe que é muito importante para as empresas hoje a colocação do site, a posição do site nas buscas, principalmente no Google, que é a mais usada. Então, se alguém procurou, por exemplo, você tem um estacionamento de carros e alguém quer comprar um carro. Ele procura na internet aquele carro. Se o seu estacionamento tiver, o site do seu estacionamento tiver uma boa descrição, ou seja, uma boa construção voltada para esse tipo de pesquisa, o Google vai indexar o seu site lá em cima. Então ele vai ser um dos primeiros a ser exibido para esse cliente. A probabilidade de você vender esse carro é muito maior do que se o seu site ficasse na quinta, sexta página da pesquisa. Então é muito importante a gente fazer a descrição das palavras-chave do nosso site. Então, se eu tenho estacionamento de carros, eu vou colocar as palavras-chave: venda, carros, estacionamento. E aí, quem procurar por essas palavras-chave vai achar o nosso site lá na busca. O robozinho do Google entra no site e ele indexa essas palavras-chave. Fala, ó, esse site responde bem a essas palavras-chave. E a descrição da página. Descrição da página serve também para esses mecanismos de busca. A descrição da página, quando a gente está fazendo uma busca, a gente tem o título da página, que é aonde vai o link da pesquisa, né? Indexou várias páginas. Então a gente tem o link e a descrição embaixo de cada página que a gente conseguiu achar na nossa busca. O link é composto pelo título do documento.
E o que vem escrito embaixo, que é a descrição, a gente descreve aqui também no cabeçalho. Então, o cabeçalho é uma das partes mais importantes do nosso arquivo HTML. Ele só não é mais importante que o corpo da nossa página, que é o que vai ser exibido para o navegador. O corpo do documento, que é a principal estrutura, principal parte estrutural. Ele contém todo o conteúdo da página. É o que vem, o body, né, que é o corpo da página, é o que vem logo que a gente digita o endereço, aquela página que exibe, é o corpo da página. Tudo da nossa página tem que estar dentro do corpo. Se estiver fora do escopo do corpo da página, não vai ser exibido. A maioria das tags, então, são incluídas dentro do corpo da página. Pelo menos aquelas tags que têm que ser exibidas. Algumas tags a gente não precisa exibir para o usuário, então elas não precisam estar dentro do corpo da página. Por exemplo, as tags de script. As tags de scripts não precisam estar dentro do corpo da página, porque são códigos. Ninguém precisa ver nosso código. Eles precisam ver o corpo do documento. Eles precisam ver a nossa página em si. Então a página em si fica dentro do escopo do corpo. Aqui nós temos a estrutura de um arquivo HTML. Isso aqui nada mais é que um arquivo de texto. É um arquivo de texto, texto puro, digitado lá no bloco de notas. Primeira coisa, então, coloco o tipo do documento. Depois eu coloco a tag head, que eu vou especificar o cabeçalho do meu documento. O início e o fim do cabeçalho. Tudo que tiver aqui dentro, dessas duas tags, tudo que tiver dentro do escopo da tag head, faz parte do cabeçalho. Então ali eu posso colocar scripts, eu posso colocar as folhas de estilo, muito importante isso. Coloco a descrição, o título principalmente da minha página, né, e as palavras-chave. Existe uma infinidade de coisas que eu posso colocar dentro do head, mas os principais são esses. E aqui vem a tag body, que é a nossa página em si. Então, se eu tenho uma página e eu quero inserir uma imagem nela, ela vai aqui dentro. Se eu tenho um texto, ele vai ali dentro. Se eu tenho tabelas, tudo que eu quero que seja exibido para o meu usuário, para quem for visitar a minha página, tem que estar dentro da tag body. Se estiver fora, não vai ser exibido. E aqui, fechamento da tag HTML, né, que é a abertura e fechamento da tag HTML, que significa que dentro dessa tag HTML, dentro desse escopo, vai estar o meu documento HTML. Então, tudo também tem que dar dentro do HTML, o head e o body. Aqui no body, nós temos uma sequência de passos para inserir as tags. Isso aí a gente vai ver mais à frente. Aqui um exemplo de execução de um arquivo HTML. Então eu criei um arquivo chamado teste.html. Eu criei lá no bloco de notas e salvei com esse nome e essa extensão, .html. Quem for usar o bloco de notas, na hora de salvar, a gente coloca salvar como e escolhe o nome do arquivo, coloca a extensão .html. Se a gente fizer só isso, ele vai salvar como .html.txt, que é um arquivo texto, é o padrão do bloco de notas. Então, na linha de baixo, a gente escolhe todos os arquivos, todos os tipos de arquivo. E aí a gente consegue salvar com a extensão que a gente quiser. Então a gente salva um arquivo teste.html. E aqui eu começo a escrever meu HTML dessa forma. Coloco o tipo de arquivo. Aqui eu começo com a tag HTML, que é o escopo do meu documento. E coloco a tag head. A tag head é onde eu falei que a gente pode colocar todos aqueles tipos de informações que não vão ser propriamente exibidas, a não ser o título da página. Então eu coloquei aqui, para a gente poder ver
a visualização ali no navegador, coloquei a tag title, que é título. Vocês podem observar que as tags normalmente são palavras em inglês. Por exemplo, title é título em inglês. Head é cabeça, então seria o cabeçalho. Body, corpo. E assim vai. O A do link é de anchor, de âncora. Então, a gente tem... Todas as tags são palavras em inglês, tem alguma ligação com o que elas vão fazer na nossa página. E aqui eu tenho o body, que é o corpo da minha página. Então, tudo que está dentro aqui desse body é o que vai ser exibido aqui, na página em si. Qual que é o título da minha página? O título da minha página eu coloquei aqui, palavra página. Aonde que ele vai aparecer? Ele aparece aqui, ó, como eu disse, na aba, ou, dependendo se eu não estiver usando abas, ele vai aparecer aqui. Então tá aqui, tudo que eu escrever aqui, ele vai aparecer aqui como título. E numa pesquisa do Google, ele vai aparecer como sendo o link para o meu site. Aqui eu usei a tag H1. A tag H, ela serve para a gente fazer títulos. Títulos no nosso site. Não esse tipo de título. Título de um texto, por exemplo. Né? Então a tag H1 seria o principal título. A tag H vai do 1 ao 6. Então a tag H1 ela é um título grande, vocês podem ver. O texto fica grande. A H2 ele já fica um pouco menor. A H3 menor. Até a H6. A H6 é um título bem pequenininho. Então serve para a gente fazer a hierarquia dos títulos do nosso texto. O que eu coloquei aqui? A tag de abertura e a tag de fechamento do H. Do H1 no caso. Tudo que tiver dentro do escopo dessa tag vai sofrer influência dessa tag aqui. E qual é a influência dela? Transformar esse texto num título 1. Então a gente consegue visualizar aqui no site o título 1. O título 1 é desse tamanhão aqui. Se eu tivesse um H2 na linha de baixo aqui, logo antes de fechar o body, se eu tivesse um H2 e um outro texto, ele ia aparecer um pouco menor aqui. Eu coloquei bem simples, tá? Como é o primeiro arquivo HTML que a gente está vendo, eu coloquei esse arquivo mais simples possível, só para a gente ver a utilização das tags e o escopo, como é aplicado o escopo interno das tags. Outra coisa, aqui a gente criou um arquivo teste.html. Para a gente rodar as páginas sem precisar de um servidor, a gente vai executar essas páginas em um navegador. Então, ao invés de a gente ver aqui um protocolo HTTP, HTTPS, a gente vai ver file, que é um arquivo interno da nossa máquina. Aí esse arquivo, na minha máquina, ele estava no c:/teste.html. Então, eu estou executando o arquivo que está nesse caminho aqui, e ele está exibindo para mim o arquivo HTML, a página que eu descrevi. Só com esse escrito aqui, com essas poucas linhas, eu já consegui criar um arquivo HTML. Para vocês verem como não é um bicho de 7 cabeças criar um conteúdo para a internet. Tá joia? Bom, pessoal, muito obrigado por essa aula. Até a próxima. Olá, pessoal. Vamos fazer as atividades da 5ª aula do curso de Tecnologias Web. Bom, qual a extensão do arquivo HTML? A extensão é aquele ponto, alguma coisa, que vem depois do nome do arquivo. E o arquivo HTML, ele pode ter a extensão .html. Mas ele pode ter a extensão também .htm.
Então, isso aqui vai do gosto do freguês. Quem gosta mais de ponto HTML, mantém. Quem gosta mais de ponto HTML, pode usar também. Não vai fazer diferença alguma para a execução das páginas. É só o modo de salvar o arquivo mesmo. E os navegadores entendem qualquer um dessas duas extensões de arquivo. Não precisa se preocupar com isso. A gente vai se deparar com ponto HTML, vai se deparar com ponto HTML, tranquilo. Segunda atividade. Cite uma vantagem e uma desvantagem de se usar o HTML5, que é aquela nova versão. Duas dicas aí. Primeira vantagem. Primeira dica, aliás. Vocês lembram que ele é um pouco mais encorpado que as outras versões. Ele tem recursos a mais. Segundo, que ele não está terminado ainda. Ele não foi devidamente terminado. Ele ainda está em fase de evolução. Então, a gente pode ver como vantagem que ele não necessita de plugins para execução de conteúdo multimídia, por exemplo. Ele tem recursos a mais do que o antigo HTML. Então, no caso de você usar áudio e vídeo nas suas páginas, você pode usar tags do HTML simples e especificar o local do vídeo. Não precisa instalação de software extra, nem o cliente, se ele tiver possibilidade de ler o HTML5, ele não vai precisar instalar nada para poder visualizar seu vídeo. A desvantagem é que ele não é suportado por todos os navegadores, ou pelo menos ele não é 100% suportado ainda. Tem alguns recursos deles, do HTML5, que para alguns navegadores não funcionam redondinho ainda. Então é uma desvantagem até que grande, né? Se a gente for ver que clientes que ainda não estão muito atualizados, tem navegadores que nem suportam o HTML5 ainda. Terceira atividade. Cite 3 aplicativos que auxiliam na escrita de código HTML. A gente viu uma lista deles. Tem 3 famosos, que é o Dreamweaver, NVU e o FrontPage. A gente tem que tomar um pouco de cuidado também. Dependendo do que a gente for desenvolver, a gente vai precisar colocar a mão na massa. Ou seja, alterar o código na unha, que a gente fala. Então, a gente pode usar um editor visual, que você vai arrastando componentezinho, bonitinho, mas tem que entender da linguagem também. Não basta só usar a parte visual. O que faz a W3C? World Wide Web Consortium. O que ela faz? Vamos ver? Responsável pela padronização de tecnologias para a web. Então, é muito comum a gente ver uma página que cada navegador que você abre, ela está de um jeito. É comum isso. E a W3C tenta sanar esse tipo de problema. Continua acontecendo esse tipo de problema? Continua. A gente tem que, quando a gente está desenvolvendo um site, tem que instalar todos os navegadores na nossa máquina e ficar testando. Tem que fazer isso ainda. Mas esse problema vem diminuindo com a ação da W3C para padronizar a leitura desse código. Pessoal, muito obrigado. Essas foram as atividades dessa aula. Até a próxima.